Bem, buonasera. Buonasera a tutti. Hoje eu vou falar só em português. Vou traduzir. História, cultura e a origem da polenta, que está nesse livro aqui, né? Receita de culinária italiana, sul do Brasil, editado este ano, 2020, Beata Polenta. Então o texto é meio longo, então nós vamos fazer apenas a tradução e no final vamos ver então um pouco de substantivos. Então, Beata Polenta. Vamos ver a história da polenta então. Então, como eu falei antes, eu vou apenas traduzir em português, né? Falar da polenta feita de farinha de milho, né? É como falar do cotidiano ou da própria vida dos italianos. Mas, em primeiro, necessita recordar a sua origem. Então, nós vamos ver a origem da polenta. É uma história um pouco longa, mas muito interessante. Acredito que a maioria não conhece. Começamos com o milho. Ele é originário da América, conhecido há mais de 7.000 anos. Ele foi o navegador italiano de Gênova, Cristóforo Colombo, comandando 3 caravelas, a Santa Maria Pinta Nina, que ele chegou em 12 de outubro de 1492 na América. E também foi o italiano Cristóforo Colombo que ele tem recolhido da América sementes de milho em 1493, e levadas até a Europa, causando admiração entre os botânicos. Então aqui está a polenta tradicional, pena fatta, polenta pena feita, derrubada no taller da polenta, no panaro, e cortada com o fio, né? Então essa é tradicional, feita apenas de milho, farinha de milho, moída no moinho de pedra, água e sal. Mais nada. Mas, em frente, na história, outro italiano, Americo Vespucci, mercante e navegador, representante dos armadores florentinos, ele se encarrega de providenciar os navios para o segundo e o terceira viagem de Cristóvão Colombo. Entre outras conquistas, Vespucci navega do Golfo de Venezuela, passa por toda a costa marítima brasileira, fim até a Argentina. Primeiro, ainda de dar denominação a essas terras, rios e lugares. Ele explora os desemboques dos rios Amazonas, no Brasil, Rio da Prata, entre Uruguai e Argentina. Esequibo, na fronteira da Venezuela com a Guiana. Assim, o nome América ele foi dado em sua homenagem. Allora, história e cultura.
Hoje, vamos fazer leitura com o título Beata Polenta. O título do livro, eu acabei de mostrar, de receitas, da culinária dos imigrantes italianos estabelecidos no sul do Brasil. Paladar, conhecimento e afazeres da culinária de sobrevivência até a mesa em quantidade abundante. De autora Lidwina Zanella, de Porto Alegre, editora Est, 2020. Então vamos ver a história oficial. Ela conta que foi um português, Pedro Álvares Cabral. Também a história oficial conta que 2 italianos, Colombo e Vespucci, eles estiveram na América e no Brasil mais de 7 anos antes da oficialização do descobrimento, quando essas terras, elas ainda não tinham nome. Bem, mas e a polenta? Após que chegou o milho ao norte da Itália, a polenta passa a ser feita não mais de outros grãos, mas de farinha de milho. Em pouco tempo, se torna prato principal da região do Vêneto. Com a imigração no sul do Brasil, os italianos trazem a polenta junto à sua cultura. Do Vêneto vinha a maioria dos imigrantes italianos. E a polenta era o seu principal prato, né? Aquele que sustentava os braços fortes para o trabalho de toda a família. Então, para fazer a polenta, necessitava, prima, plantar e recolher o milho, ou colher o milho. Os colonos faziam tudo aquele trabalho com a força dos braços, para levar até o paiol. Após colhido, eles utilizavam a carreta, a carroça, com os cestos, ou cestão, nas costas. No paiol era feito o trabalho de descascar e debulhar as espigas. Com as espigas, ficava sem paia, elas eram limpas dos cabelos e tirado os grãos, porventura, alguns podres. Feito isto, elas eram debulhadas à mão, para ao menos uma vez por semana ir ao moinho. Ao moinho necessitava ir a cavalo. Na colônia, naquele tempo, não tinha outros meios de transporte. Então, eles pegavam o cavalo, fornia, enselhava com a sela, e eles colocavam um saco grande, feito de tecido grosso, com 50, 60 quilos sobre a sela, de maneira que ele ficava meio de um lado e meio naquele outro lado da sela. Também é necessário retornar um pouco da história para dizer que os primeiros italianos
colocados em meio ao mato, eles não tinham ainda cavalos e também estradas. Nos primeiros anos, o governo dava farinha, mas que tocava ir buscá-la. E depois também ir ao moinho com milho numa bisaca, né? Uma saca colocada nas costas dos dois lados. Eles faziam muitos quilômetros no meio do mato, sobre pedras, rios, montanhas, que necessitava, às vezes, mais de uma semana de viagem. Os moinhos, eles moíam milho, trigo e descascavam arroz. Após masnar, esmagar, vinha a farinha e a sêmola. Farinha e... Esqueci o nome em português. O farelo. Pronto, deu. A farinha e o farelo. A farinha de trigo para fazer o pão. E a farinha de milho para fazer a polenta. A sêmola, né, que é o farelo, era a comida dos porcos e das vacas. Para fazer a farinha, necessitava fazer força. Os primeiros moinhos, eles foram movidos à força humana, ou, mais tarde, dos animais, há mais de 1000 anos, no 360 a.C. Então, foi inventada a roda, para usar a força da água. A verdadeira tradição diz que a polenta deve ser feita com farinha de milho moída no moinho de pedra, que eles chamavam de mó, e pé. O mó é uma pedra redonda, plana, sotto e sopra, quer dizer, embaixo e em cima, com um buraco também redondo no meio, onde passa os grãos de milho para serem esmagados. O pé, também uma pedra redonda, igual ao mó, só mais pesante, e que restava só embaixo. Os grãos caíam no buraco da pedra de cima, que ela girava, e entre meio as duas pedras, eles se moíam, né? E ficava masnai, farinha, se esquiçava, né? E ficava farinha. Os moinhos eficientes da atualidade, eles são modernos. Eles são movidos à eletricidade e controlados por computadores. A ideia agora é de que os moinhos de pedra, movidos à roda d'água, signifiquem coisas do tempo passado. Mas ainda existem lugares para estes que usam moinhos de pedra. Eles são aqueles que moem farinha com mais liga. Aquela farinha, ela se encontra ainda aqui na região, na Frutolândia Lastra, Caçador,
Santa Catarina, moída no moinho de pedra de Antagorda Videira, Santa Catarina, com o nome de farinha cachoeirinha. Então, vamos à frente. Então, indo à frente, necessita dizer às pessoas de hoje de que os primeiros imigrantes, eles faziam a polenta no meio do mato, com a panela pendurada em uma árvore, com uma corrente. Quem não tinha corrente usava o cipó. Aquelas famílias sem panela necessitavam emprestá-la de um vizinho e pendurá-la em uma planta com cipó. Então, necessitava a quem fazia polenta naquela situação muita atenção para não queimar-se sobre as fiame, sobre as labaredas, porque necessitava abaixar-se sobre as labaredas e com uma mão segurar a panela e com a outra mão mexer a polenta, mescolá-la. A panela específica para fazer a polenta, trazida da Itália, era feita de rame, com cobre, né? Rame, cobre, com o cabo para poder ser pendurada sobre as labaredas. E a chamava de paiolo. No dia seguinte, a polenta fria, ela era brustolada na gradela de ferro, uma grade de ferro, sobre as brasas daqueles que tinha esta gradela. Aqueles que não tinham a gradela, eles brustolavam sobre a gradela feita de bastonete, de pequenas árvores, né, descascada, né, colocava uma junto com a outra, verdes de madeira, guaramirim, felpudo ou de cambuim. Eles tiravam a casca e eles colocavam junto uma de outra sobre as brasas. Por cima das estanguete, né, das repas de madeira, eles colocavam a polenta cortada a fatias para brustolá-la. No entanto, após muitos anos de duro trabalho, a vida começava a mudar para melhor. Para habitar, eles faziam uma bela casinha. Eles proviam essa casinha das necessidades dos necessários, principais necessários, e eles faziam as casinhas e eles vivem também em comunidade, a rezar, cantar, jogar bocha, quatrilho, entre outros. O trabalho e a fé fez esquecer as tribulações, também as perseguições do governo no período de guerra. Enquanto que mudava de vida, outros pensamentos vinham fora, outros pensamentos. Os filhos. No entanto, ao menos 10 filhos por família, contando por
baixo. Necessitava mesmo tanta polenta. No entanto, eles tinham polenta para comer para todos. Não era este o problema. O problema era de que faltava terra para todos os filhos trabalhar. Naquela situação, necessita obrigatoriamente ir em procura de terra. E eles encontram logo no meio oeste do estado de Santa Catarina. Assim começa a colonização italiana nestas terras. Esta história, todas as pessoas mais idosas que ainda vivem, ou de seus descendentes, elas conhecem bem. Eles vieram com condições, meio de vida, e de quê? Dos imigrantes no Rio Grande do Sul, do que os imigrantes no Rio Grande do Sul. E com dinheiro também para fazer compra das terras. Na história de encantar, é uma história verdadeiramente de encantar. Se pode dizer com toda a voz, sem medo de errar. Esta história necessita escrevê-la, porque aquela situação não se repete mais. Bom, se é verdade que os italianos eles foram movidos à polenta, pode ser verdade também que a sua história não tem fim, ou não termina mais. A descrição escrita, esta pode terminar. No entanto, não antes de escrever como eles comiam a polenta. Então, receitas, aquela do cotidiano, de que eles foram criados, né? Então, vamos em frente. Então, aqui é o livro que depois vem as receitas, né? Bem, continuando com os substantivos. Havemos visto, então temos visto, i sostantivi, os substantivos próprios, propri e comuni, é comum, concreti e abstrati, então concretos e abstratos. Adesso, então agora, os simples, i sempi e composti, e compostos, primitivos, ou primitivi e derivadi, derivados, e coletivi, então os coletivos. Allora, sostantivo semplice, o substantivo simples, ele é aquele formado somente com uma radiza, com na radiza, vocabular, como, come, terra, terra, festa, feta, scusa, feta, mescola, molim, cavalo. Moinho, cavalo, pau de mexer polenta, feta de polenta e terra. Substantivo composto, substantivo composto. Ele é aquele formado por duas ou mais radize. Duas ou de più radize. Vocabulari. Vocabulari. Come brusafrati,
come, brusa, frate. Queima, frades, português. Essa é uma história contada num livro, né? Por isso é uma palavra composta. É beca soque. Beca soque. Então, bica, pau. Pica-pau, né? Beca soque. Sostantivo primitivo. Então, substantivos primitivos. São palavras e parole de origem, e que lhe por derivare, e que elas podem ser derivadas. Derivare outras palavras, derivar outras palavras. Ou seja, aquelas, que não lhe vêm, que elas não vêm de outra parola, de outra palavra. Come, polenta, como, polenta. Milho, formaggio, toccio, milho. Queijo e molho, toccio. Né? Sostantivi derivati. Então, substantivos derivados. Eles são formados e formai sobre, parole, palavras primitivas, come, terra, primitiva, território, derivada, território, português, fior, primitiva, flor, fiorescente, derivada de fior, de flor, piova, primitiva, chuva, pioveta, derivada, chuvinha, né? Derivada de chuva. Cristo, primitiva, cristiano, derivada de Cristo. Allora, primitiva e derivada. Por fine, il sostantivo coletivo. Então, por fim, o substantivo coletivo. Ele é aquele que define um grupo de esseri, de seres, della medesima espécie, da mesma espécie, como, por exemplo, arquipélago, escrita um pouco diferente, mas se pronuncia como português. Arquipélago de ilhas, isole. Samo, que pode ser enxame, que pode ser de aves, brespe e abelhas. Eu não pus aqui, né? Ave, na verdade, aqui, assim, ave aqui é abelhas. Escusa, fugiu agora para pássaro, não, é abelhas, enxame de abelhas. Ou de vespa. Cavalete, é gafanhoto. Massolim é um ramalhete de flor, de fiore. Coro é coro em português. De angeli, coro de anjos. Ou de cantores, cantori. Restia
apenas o acento diferente, como em português. De alho, também fácil, alho. Ou segole, cebola. Então, sostantivo coletivo, avemo finito adesso, e sostantivi. Próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Ecco. Bem, arriviamo alla fine di questa aula. Chegamos ao final desta aula. Grazie e fin lunedì che viene e buona notte.